Olá, queridos amigos que são os acompanhantes da nossa saga maravilhosa do livro Atos dos Apóstolos, que hoje finalmente chega ao seu último capítulo. Veremos o que acontecerá com Paulo e esses últimos momentos. Então, na última vez, o capítulo 27 é muito emocionante, é muito dramático, porque narra toda a viagem de Paulo, desde que ele sai lá da Cesareia, de barco, né? E isso se aproximando do final do ano, ao inverno, e ele está sendo mandado para Roma. Só que ele não consegue passar pelos principais pontos do mar sem que antes pegue os ventos do inverno que vêm lá de baixo do continente, passam pela África e sobem ali com muita violência pelo meio do Mediterrâneo. E aí justamente a embarcação é pega quando deixa de ter por trás o litoral, a terra, e ela ganha uma projeção, ela passa justamente num canal de vento que tem todo o mar Mediterrâneo lá para trás, ali para a direção da Itália. E aí eles acabam dramaticamente na ilha de Malta, com toda a carga perdida e o navio também, porque o navio encalha num banco de areia e as ondas, por causa do vento, estão batendo com muita força e acabam destruindo o navio. E todo mundo cada um pega um pedaço do navio, e quem não sabe nadar, e os que sabiam nadar foram em direção a uma enseada, né? Que eles viram, porque eles esperaram amanhecer o dia para ficar visível. Eles sabiam que tinha terra por perto, mas não sabiam a quanto estava. Então eles esperaram amanhecer para fazer essa manobra de aproximação que acabou encalhando o navio. E aí eles foram parar lá nessa baía, que hoje em dia se chama, na ilha de Malta, que se chama Baía de Paulo. E aí continua a nossa saga. E havendo escapado, capítulo 28, e havendo escapado, então souberam que ali se chamava Malta. E os bárbaros usaram conosco não de pouca humanidade, isso é uma maneira do Lucas falar, né? Não de pouca humanidade, de muita humanidade, né? Receptividade, porque acenderam uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio e do vento. Então está chegando o inverno. É engraçado que o inverno não entrou ainda não, isso aí é início de novembro. Mas entre todos os navegantes, capitães, práticos, já diziam que não era para navegar naquelas águas a partir de novembro. Mas como tinha entrado novembro, e quando eles saíram de lá estava na calmaria, aí eles... não, acho que vai dar. E aí não deu. Quer dizer, só deu porque era Paulo, né? E que o Paulo tinha que chegar lá. E o Paulo, ele só consegue ter essa calma, essa presença de espírito, porque ele lá, antes das desgraças acontecerem, ele foi avisado, né? Ele foi avisado que todos seriam poupados, porque senão ia ser um estresse muito grande e o objetivo dele é outro, né? O objetivo dele não, né? O objetivo do Espírito Santo quanto a ele é outro. Então, e essa história de chamar de bárbaro, os bárbaros usaram conosco não de pouca humanidade,
Os bárbaros não é exatamente que ele está xingando ninguém, não. Todos, para o povo nascido no Império Romano ou grego, todos que não falassem latim ou grego eram chamados de bárbaros. Até mais provável que eles chamassem de nativos, de alguma coisa do gênero, nativos, vamos dizer nativos. Porque esse povo lá da Ilha de Malta, eles eram descendentes de fenícios, tá? E lá, a Ilha de Malta fica nesse corredor de vento. Então, a Ilha de Malta, no inverno, embora a temperatura não caia muito, ela é alvo de ventos fortíssimos, porque não tem nada na frente, não tem nada atrás. Ela está no meio de uma extensão de água, então os ventos vêm com toda a força. E acaba que mesmo não estando muitos graus, na verdade nem abaixo de zero nesse momento não devia ser alguma coisa em torno de 5, 10 graus, mas com o vento e eles molhados, né? Aí nos recolheram a todos por causa da chuva que caía, por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma quantidade de vides, gravetos, né? E pondo-as no fogo, uma víbora fugiu do calor que lhe acometeu a mão. O Paulo foi reunir gravetos, pedaços de madeira, reuniu assim e jogou no fogo, porque vamos lembrar que essa fogueira aí é para... não morreu ninguém. Lembra que eu falei quantas pessoas tinham dentro daquele navio? 263. Então, você imagina, é gente pra caramba, né? E você vê que o Paulo não ficava na aba, não. Paulo ia fazer também as coisas. Ele juntou as madeiras, jogou na fogueira. Só que no meio das madeiras, estava lá, meio sonolenta, meio hibernando, uma serpente. Era uma serpente conhecida na ilha. E essas serpentes, no frio, ela ficava morgada, hibernando. E aí ela acordou, caiu na fogueira e mordeu a mão de Paulo. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Que isso era uma crença deles, local, a crença lá desse grupo humano que morava na ilha, que eles estavam fazendo uma interpretação. Qual era? Eles sabiam que Paulo era preso porque estava com a candeia, né, a cadeia, estava com a corrente. Mas eles não sabiam qual era o crime. E aí eles logo pensaram: esse homem é um homicida. Tá vendo? Ele escapou do mar, mas aí a deusa lá deles, que era isso, né? A justiça foi feita. Ele foi condenado de morte. Mas sacudindo ele a víbora no fogo, não sofreu mal nenhum. E eles esperavam, aí eles ficaram olhando, né? Ele sacudiu e eles estavam lá assim: esse cara aí não é boa bisca não, hein? Aí, sacudindo ele a víbora, e eles esperavam que viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas tendo esperado já muito e vendo que nenhum incômodo lhe sobrevinha, mudaram de parecer. Diziam que ele era Deus. Aí, essa serpente era terrivelmente venenosa. Então, assim, mas ele não morreu? Né? Aí, assim, então ele é Deus, né? Ele deve ser um ser divino. Não morreu da tal serpente? Essa serpente hoje em dia está extinta, tá, na ilha. Porque dizem que foram os métodos agrícolas que eles andaram empregando e acabaram extinguindo com a tal da serpente, né? Como essa história tem 2000 anos quase, então
E ali próximo daquele lugar havia umas herdades que pertenciam ao principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Então veio lá o manda-chuva da ilha, o principal da ilha, e que de nome Públio, e ele tinha umas herdades, ele tinha umas terras, umas hospedarias, tá? Essa ilha era usada para passar inverno. Os navios vinham navegando até quando podia, né, passar. Tinha ano que os ventos começavam mais cedo, tinha ano que os ventos começavam mais tarde. O povo navegava até quando dava. E aí eles paravam, ou na ilha anterior, da onde vieram, de onde o Paulo o barco não deveria ter saído, ou então aí onde se chegava com antecedência, esperava, não nessa situação dramática, né? Porque a maioria que vinha na situação dramática acabava naufragando e morria. Deve ter um monte de naufrágio lá nessa rota, né? Se vocês olharem no mapinha que eu coloquei, você nota que o cara que desenhou a rota, nesse pedaço, ele bota uma sinuosa para demonstrar que o barco, na realidade, ficou à deriva, né? Eles tiveram que jogar os mastros, as velas, tudo fora, para aliviar o peso, né? E aí o Públio resolveu hospedá-los. Então, como a ilha era comum receber barcos para passar o inverno, porque agora vai passar o inverno todo, tem que ficar no mínimo 3 a 4 meses aí, até as coisas melhorarem. Cada ano é de um jeito. Então, mas nem começou, no caso aí, nem começou o inverno. E aí já tinha até um navio lá parado. E aí eles tinham alojamento, galpões, para grande número de pessoas. No caso aí, 260 e tanto. E aí o Públio botou eles lá, eles ficaram por 3 dias até a poeira assentar. E aconteceu de estar de cama, enfermo, de febre e desinteria, o pai de Públio, que Paulo foi ver, e havendo orado, pôs as mãos sobre ele e o curou. Aí o Paulo começou a exercer o seu mistério. Feito, pois, isto, vieram também ter com ele os demais que na ilha tinham enfermidades e sararam. E aí ficou meio sobreposto, diz quais são as enfermidades, que Paulo também está acompanhado de Lucas, que Lucas é médico. Então eles ficaram retribuindo, e retribuindo mesmo, porque quando eles foram acolhidos, os caras não sabiam o que eles estavam acolhendo. Inclusive olharam aquelas correntes e acharam, isso daí é fria, né? É soldado e prisioneiro, além da tripulação. Mas eles foram gentis sem que eles soubessem quem eram as pessoas. Paulo, então, começou a retribuir, a fazer o mistério dele, e o Lucas também. Ainda mais que esse negócio de desinteria, a própria descrição é de Lucas, que era médico. Está dizendo que eles estavam com desinteria. Os quais nos distinguiram também com muitas honras, e, havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. E 3 meses depois partimos no navio de Alexandria, que invernara na ilha, o qual tinha por insígnia Castor e Pólux, que eram os deuses da navegação. Eles ficaram lá, então começou a ter uma interação deles, ficaram 3 meses, bondade, né? Que logo, quando chega fevereiro, não está tudo bom ainda para navegar. Provavelmente ficaram mais. E os caras encheram lá o navio de Alexandria, que aceitou levá-los, né? Que ia para Roma, para o continente. Não ia para Roma diretamente, mas ia para o continente. Parece que tinha um dispositivo que, quando as pessoas iam para Roma, os navios não podiam recusar.
né? Ainda mais que era o centurião, com os soldados, com os prisioneiros. E chegando a Siracusa, ficamos ali 3 dias. Aí Siracusa já está lá na Sicília, de onde, indo costeando, viemos a Régio, e soprando um dia depois, um vento do sul, chegamos no segundo dia a Puteoli, que aí já está no continente, né, na Itália, onde, achando alguns irmãos, nos rogaram que por 7 dias ficássemos com eles e depois nos dirigimos a Roma. Então ele encontrou na cidade uma comunidade cristã, tá? E calhou que o tribuno, o centurião, tinha que resolver negócios nessa cidade. E de lá, ouvindo os irmãos, novas de nós, nos saíram ao encontro de Ápio e as 3 ventas. E Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. É engraçado, ficamos ali 3 dias. Ah, tá aqui. Então, onde, achando alguns irmãos, rogaram que por 7 dias ficássemos com eles e depois nos dirigimos a Roma. Mas nisso o centurião teve que concordar também, né? Então o centurião também tinha coisa para fazer lá. E logo depois que chegamos aí, e de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, tinha fluxo, porque isso daí já vão entrar na famosa Via Ápia. E aí tinha gente indo e vindo. Esse povo não andava por qualquer lugar, não. Tinha estrada estabelecida, como tem hoje as BRs e tudo. Até porque se acontecesse alguma coisa, se precisasse pernoitar, você encontrava pessoas na estrada. E a intercomunicação era feita através das pessoas que iam e vinham. E nesses 7 dias que eles ficaram lá, a notícia de que Paulo estava chegando já chegou lá em Roma, tá? E aí, e de lá, ouvindo os irmãos novas de nós, nos saíram ao encontro à praça de Ápio e às 3 vendas. E Paulo, essas localidades ficam aproximadamente a 68 quilômetros, praça de Ápio, 68 quilômetros de Roma. Seria, para as pessoas que andavam bem, uns 2 dias de caminhada. Lembrando que eles só andavam durante o dia. E Paulo, vendo-os, deu graças a Deus e tomou ânimo. Né? Porque imagina, Paulo está vindo lá daquela pirambeira. E logo que chegamos a Roma, o centurião entregou os presos ao capitão da guarda, mas a Paulo se lhe permitiu morar por sua conta à parte com o soldado que o guardava. Então, assim, Paulo está tendo um recebimento diferente. Primeiro que ele está com a carta, imagina, a gente não sabe o conteúdo da carta lá do Festus. Mas Festus não tinha nada para colocar na carta, só que ele estava sendo acusado pelos judeus, que estavam enfurecidos com ele, e, sob o ponto de vista de Roma, ele não tinha nenhuma condenação de morte. Foi isso que estava escrito na carta. Mas o próprio atestado do centurião, do Júlio, né? Aí o Paulo foi conduzido, né? Foi permitido que Paulo morar por sua conta à parte, com o soldado que o aguardava. Aí puseram um soldado lá, para não virar bagunça, né? No início, o soldado ficava preso a ele com corrente, mas isso não deve durar muito. E aconteceu que 3 dias depois, Paulo convocou os principais dos judeus e juntos eles lhes disse: homens, irmãos, não havendo eu feito nada contra o povo ou contra os ritos paternos, vim contudo preso desde Jerusalém, entregue nas mãos dos romanos.
os quais, havendo-me examinado, queriam soltar-me, por não haver em mim crime algum de morte. Mas, opondo-se os judeus, foi-me forçoso apelar para César, não tendo, contudo, de que acusar a minha nação. Então ele apelou a César para escapar dos judeus, mas ele não tem nenhuma reclamação contra os judeus, né? Bondade dele. Só que os judeus estavam fazendo falso testemunho para tentar matá-lo. Era só essa a questão. Mas ele não ia falar isso para a comunidade de Roma, que conhece ele pouco, supostamente, né? E é claro que a comunidade já ouviu falar dele. Então é chato você chegar falando mal da matriz. Aí ele está pegando leve. Por esta causa vos chamei, para vos ver e falar, porque pela esperança de Israel estou com esta cadeia. Ou seja, eu estou trabalhando em prol do nosso povo, de Israel, desse porvir da igreja, do Cristo anunciado, do Messias que tinha sido anunciado lá no Velho Testamento. Então eles lhe disseram: nós não recebemos acerca de ti carta alguma da Judéia, nem veio aqui algum dos irmãos que nos anunciasse ou dissesse de ti mal algum. Mentira. O Paulo já endereçou carta para eles. Então eles estão dizendo que eles nem conhecem o que é cristianismo. E é muito pouco provável. Você lembra que os principais lá de Jerusalém derrubaram antes do Festo, o Félix, escrevendo carta para Roma? Então é difícil que eles nunca tivessem ouvido falar. Mas eles também estão querendo pegar leve e, no entanto, bem quiséramos te ouvir. Ouvir de ti o que sentes, porque quanto a esta seita, notório nos é que em toda a parte se fala contra ela. Como é que não sabiam quem era? Essa seita é o cristianismo. E que eles já sabem que aonde vai Paulo pregando o cristianismo, em toda a parte se fala contra ela, mas fala contra ela os principais do tempo, os fariseus. Então eles já foram informados, sim, porque o povo, uma parte grande dos judeus, aderia, né? E havendo-lhes eles assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com um bom testemunho o reino de Deus. Aí, num outro dia, depois que se conheceram, tinha um lugar que não era nem a casa que Paulo alugou, nem o lugar lá deles. O Paulo não ia na sinagoga. Alguns dizem que era por causa da prisão do romano, né? Agora, que prisão? Agora, pode ser o seguinte: o Paulo estava atado ao soldado romano e o Paulo não ia poder entrar na sinagoga com um não circunciso, entendeu? Então também pode ser por isso. Marcaram no outro lugar e Paulo disse a respeito da seita. E havendo-lhes assinalado um dia, muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los à fé em Jesus, tanto pela lei de Moisés como pelos profetas, desde a manhã até a tarde. Você sabe que falar é com Paulo, né? E alguns criam no que se dizia, mas outros não criam. Qual é a novidade, né? Sempre foi assim. E como ficaram entre si discordes, despediram-se, dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a nossos pais, pelo profeta Isaías, dizendo: vai a este povo e dize: de ouvido ouvireis e de maneira nenhuma entendereis, e vendo vereis e de maneira nenhuma percebereis. O que ele está dizendo? Olhos de ver e ouvidos de ouvir. Ele está só repetindo o Velho Testamento, ou seja, eu vou pregar,
Alguns vão ter o ouvido amadurecido, vão ter os olhos de ver e vão seguir a Jesus. E outros não. A verdade é essa. Ele está lembrando. Porquanto o coração deste povo está endurecido, os judeus antigos, mosaicistas, e como os ouvidos ouviram pesadamente e fecharam os olhos, para que nunca com os olhos vejam, nem com os ouvidos ouçam, nem do coração entendam, nem se convertam, e eu os cure. Eu, o enviado. Seja a vós, pois, notório que esta salvação de Deus é enviada aos gentios e eles a ouvirão. E, havendo ele dito estas palavras, partiram os judeus, tendo entre si grande contenda, os que acreditaram e os que não acreditaram. E Paulo ficou 2 anos inteiros em sua própria habitação, que alugara, e recebia todos quantos vinham vê-los. Ele não ia na sinagoga, pregando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. E assim termina. E aí muitos consideram frustrante a maneira como Lucas termina essa narrativa. Então, assim, muito se diz, né, sobre isso. Disseram, uma das suspeitas é a seguinte: o Paulo ficou lá 2 anos. Ao final de 2 anos, ele não foi condenado, não, ele foi solto. Isso é quase unânime agora. Ele não morre aí ainda, não. E aí ele é solto, ele anda e prega por toda aquela região ali em volta de Roma. E tem um outro acontecimento, e 2 anos depois, ficou 2 anos, foi solto. Ficou mais 2 anos pregando, solto, andando. E aí ele é preso de novo e mandado para Roma. E aí, nessa segunda vez, nesse segundo julgamento, é que ele tem o decreto de morte. Então, e eu estou falando 2 anos é o que se estima, tá? 2 anos andando. E aí, o que se acha é o seguinte, que Lucas ia escrever um segundo Ato dos Apóstolos, tomo 2, que seria o Paulo a partir de Roma, a pregação dele durante 2 anos em Roma, depois 2 anos andando por lá, até a morte. E aconteceu alguma coisa que Lucas acabou não escrevendo, porque durante esses 2 anos que Paulo ficou em Roma, suspeita-se que o Lucas foi recolhendo todo o material e ele tenha escrito Atos dos Apóstolos aí nesses 2 anos, convivendo com Paulo. Que várias das cartas, Lucas está lá ainda, entendeu? Então, tem outras considerações que sedimentam essa hipótese, que estão nos prólogos das cartas, tá? Então, eu queria anunciar para vocês que eu estou pensando em fazer uma outra série, que seriam as cartas de Paulo, que vai me dar um trabalho razoável para estudar, são 14, e aí é uma série para ser lançada ano que vem, tá? Então, agora vai ficar todo mundo roendo as unhas, porque o que acontece? Muito do que a gente viu aqui em Atos dos Apóstolos tem desdobramento nas cartas. A gente viu sob um ponto de vista de Lucas narrando. E aí na carta, às vezes tem o mesmo acontecimento com Paulo contando para as comunidades. Né? Não fofoca, nem nada muito destrinchado, mas tem um aporte de outras informações, entende? Então, é muito interessante, porque eu fico imaginando, eu e todo mundo aí que estuda isso, né? Se Lucas tivesse escrito o segundo volume de Atos dos Apóstolos, quer dizer, no caso aí, também pode ser por isso, né? O nome Atos dos Apóstolos foi dado a posteriori. Então, nesse caso, já seria os Atos de Paulo, né? Porque se a gente notar, o próprio Atos dos Apóstolos, a partir do capítulo 12 e 13, ele vira os Atos de Paulo, né? Que, na verdade, são os atos dos primeiros anos do cristianismo. Então,
Fica aí fica aí o lançamento dessa ideia para que vocês já fiquem aguardando na paz do Cristo. Que Deus abençoe abundantemente a todos que acompanharam essa saga e que nós, Senhor, possamos, nosso dia a dia, carregar esse espírito de Paulo conosco. Que nós possamos, na nossa vida diária, no nosso fazer, pregar o Cristo vivo. Pregar o Cristo no nosso dia a dia, mas não falando, né? É no nosso fazer, né? Como os primeiros cristãos eram distinguidos do resto da população, que era nas suas práticas, né? Que Deus nos abençoe abundantemente, agora, hoje e sempre, graças a Deus. Grande abraço a todos.